falar. Primeiramente, se conhece a Muito boa noite a todos e a todas. Prazer estar com vocês aqui, com os encarnados, com os desencarnados, com esse encontro que a gente tem e que a gente faz nesse momento. É da máxima importância que a gente consiga estar tendo esses encontros, está tendo esse processo de avaliação e de programação das nossas vidas. Hoje em dia, parece que a coisa mais importante da vida é ir rápido. A gente quer comer rápido, casar rápido, tudo precisa ser rápido. As relações são muito rápidas e com isso, quem vai muito rápido, mas não sabe para onde vai, só se perde mais rápido. Não adianta a gente ter um carro muito rápido, mas não ter o mapa de para onde a gente vai. E esse mapa continua sendo o Evangelho, o mapa da vida da gente continua sendo, e o modelo da vida da gente continua sendo Jesus Cristo. Então a gente precisa pensar muito bem para que valores nós temos cultivado nas nossas vidas. Uma das coisas que a gente mais ambiciona na vida da gente, que a gente mais quer para nossa existência, é paz. Hoje a ideia, o tema que nos foi sugerido pelo livro Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, que é onde a gente pega o tema das nossas conversas, foi a paz. A paz hoje é um símbolo, é uma bandeira, é uma necessidade humana que certamente passa pela cabeça de todos nós. Todos nós queremos a paz. Mas que paz é essa? Se você não souber o que está procurando, você não pode achar. É como eu chegar na sua casa e falar assim: acha uma coisa para mim. Daí a pessoa vai falar: o quê? Não, acha qualquer coisa. Ninguém pode achar uma coisa se não souber o que está procurando. Que paz é essa que nós ambicionamos? Tem um momento precioso dos evangelhos em que Jesus, após a sua morte física, ele vai encontrar os discípulos em corpo espiritual, naturalmente. E encontrando os discípulos, ele percebe que os amigos dele estão com tanto medo, tanto receio de que após a perseguição ao mestre, os romanos e o sinédrio viessem atrás dele, que eles estão hermeticamente fechados numa casa. E tem gente que ainda acha que ele apareceu nessa situação em corpo físico. Como é que se está fechado completamente numa casa e uma pessoa aparece, ele pode até aparecer materializado, mas é o espírito materializado e não ele em corpo físico, porque senão Jesus seria um arrombador de porta. E mesmo assim teria que ser um arrombador perfeito, porque não faria barulho nenhum, ninguém perceberia e eles se surpreenderiam com a chegada de Jesus numa casa simples. É claro que não. Ele se materializou a ponto de Tomé, que falou que só acreditaria se visse, se pusesse o dedo na ferida. Quando Jesus apareceu, ele falou: Tomé, põe o dedo na ferida. Não, mestre, não põe, eu ouvi você falando, eu sei que você quer a prova. São Tomé, né? Todos nós ainda queremos muito as provas das coisas. Mesmo nessa passagem, nesse momento atual, que a gente comemora ou homenageia os nossos falecidos, muita gente acredita, mas tem dúvida. Acredita meia boca, até a página 2, né? Mas o nosso coração, se a nossa mente tem dúvidas, o nosso coração sabe, o nosso coração sente. Como a companheira que fez a abertura dos trabalhos sentiu a presença ao lado dela. Quem tem um ente falecido, sente no seu coração que ele existe.
mesmo que não tenha, que a sua mente duvide ainda se nosso lar existe, qual é o lugar, se ele pode estar num umbral, se ele pode estar num posto de socorro, num hospital, isso é razão. Se você ainda está no contexto da religiosidade católica tradicional, você vai imaginar se ele está no céu, se está no inferno, se está no purgatório. Dificilmente a gente vai achar que está no céu, né? Mesmo se a gente amar muito os nossos queridos, eles teriam que não ter errado nada, serão almas puras e santas para estar no céu, e é claro que isso, puros e santos, ainda não está no nosso estágio. Pois nós temos essa certeza de coração, ainda que a mente duvide, e nós vamos nos quebrando, nos cercando, nos dividindo, e isso nos angustia mais, isso torna mais pesado a falta, a ausência dos entes queridos, porque saudade é um patrimônio da alma. A saudade, você ter passado por uma relação importante com um filho, com uma esposa, com uma mãe, com um pai, e não sentir saudade, alguma coisa de muito grave aconteceu. Claro que a gente sente saudade, mas tristeza, desespero é uma coisa de quem não guarda, não ouve o próprio coração, que está nos dizer com tanta certeza: ele ou ela estão lá, existem, e estão fazendo alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. A gente sabe pelos instrutores que também no mundo espiritual não se fica sem trabalho e sem estudo. Isso é uma grande decepção para muita gente, né? Nossa, eu estou lendo uns livros, mas todo mundo que morre tem que trabalhar e estudar. Que adianta então? Eu queria ficar na nuvenzinha ouvindo harpa de anjinho, né? E aí a gente vai começando a notar os diferentes conceitos de paz que as pessoas têm. Muita gente imagina que só vai ter paz na aposentadoria. Quando eu me aposentar, coloca todos os seus sonhos para a aposentadoria. Quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou ser feliz, eu vou visitar os amigos, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar no centro. A pessoa vira um santo depois de se aposentar. Tudo a gente posterga para se aposentar. Isso a gente não faz só na aposentadoria, a gente vai postergando a vida toda. A gente morre 5 dias por semana para viver 2 durante a semana. A gente morre 11 meses por ano para viver um só. E a gente acha que a gente só vai viver de verdade depois de se aposentar. Aí depois de se aposentar, né, começa aquela idade meio complicada, começa a ter alguns problemas. E aquele sonho maravilhoso que você tinha que ia ser, né, o paraíso, acaba sempre postergando, sempre adiando, sempre colocando para frente. Que paz é essa? A paz da ociosidade. Muita gente acha que felicidade é não trabalhar. Só que depois que muita gente descobre, depois que para de trabalhar, como a vida perde um pouco o sentido, perde a razão de ser. Principalmente se você não tiver planejado a aposentadoria, porque planejar a aposentadoria no mundo que a gente está, com os valores que a gente tem, sempre que alguém fala em planejar a aposentadoria, o que é? O que é? Dinheiro. Você está planejando a sua aposentadoria? Ah, não, eu já comprei uns imóveis e tal, vou viver de aluguel. Não, eu compro, eu tenho um plano de previdência, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que planejar a aposentadoria também é, além do dinheiro, que ninguém nega, também é você planejar o que você vai fazer. O que você vai fazer quando se aposentar? Ah não, Maurício, você está enganado, eu estou falando de aposentadoria. Aposentadoria é não fazer nada. A própria palavra aposentar-se vem de aposentos. Quem se aposenta é quem está nos seus aposentos. Ou seja, aposentar é ficar dentro de casa, sem fazer nada. É o oposto do trabalho. Será que isso é tão bom assim? A própria outra palavra que fala da terceira idade é idoso. Idoso vem do que é ido. Já era, já foi. Mas tem uma palavra pior ainda.
Ali perto do Orquidário, tinha um asilo muito famoso na Baixada Santista. Como é que era o nome do asilo? Asilo dos Inválidos. Só para lembrar, invalidez vem de valor. Inválido é aquele que não tem valor, não presta para nada. As palavras, elas simbolizam muito o que a gente pensa. E tem muita gente que acha que a aposentadoria é o sonho de paz. Como o final de semana é um sonho de paz, como as férias são um sonho de paz. Tem outras pessoas não. Historicamente, se organizou e se planejou muito a paz. Dois países, quando estão em guerra, eles articulam diplomaticamente a paz. Por quê? Eles querem desistir da guerra? É isso? Eles querem realmente a paz? Não, isso chama-se armistício. É assim, vamos parar de guerrear para a gente fazer mais arma, preparar mais míssil, preparar as táticas. É paz de verdade? Isso tem alguma coisa a ver com a nossa família, não? De vez em quando tem mais paz na casa da gente, também é mais armistício do que paz, não é verdade? É só para se juntar mais munição, mais informação, mais planos, mais processos de guerra. Então nós estamos muito acostumados com a guerra. A guerra não vem de fora como a gente pensa. Nós gostaríamos muito, nos nossos desejos de final de ano, a gente fala, puxa, que o mundo pacificasse, que não tivesse mais terrorismo, não tivesse guerra, que no Brasil não tivesse mais tanta violência. A gente gosta de falar isso. Mas parece que a violência e a paz são questões externas do mundo. Será que é assim mesmo? Será que todo mundo é violento, só você que é o pacífico? Será que errou o computador de Deus e mandou você para o planeta errado? Talvez não seja isso, gente. Talvez essa paz externa das guerras, a paz da dominação. A paz da dominação é assim. Tá tudo bem na tua vida? Você encontra um colega e diz, tá tudo bem. Todo mundo está fazendo o que eu quero, minha mãe, minha mulher faz exatamente o que eu quero, está todo mundo obedecendo. Isso é paz? Meu filho torce para o meu time, minha mulher faz as coisas que eu quero, todo mundo me obedece no meu trabalho. A paz dos iguais. Vocês já perceberam como tem gente que só se sente em paz quando está dominando? Só se sente feliz no futebol quando o time está em primeiro? Aí é fácil. Só se sente bem com a vida, com Deus, quando a vida está muito bem, quando começa a ter coisa errada, tira de mal com Deus, passa a desacreditar em Deus. Qual é a paz que você tem buscado na tua vida? Jesus, naquela ocasião, quando apareceu para os discípulos, ele falou assim: a paz de Deus vos dou. E não é como a paz dos homens, não é como a paz do mundo. E ali ele deixa claro que existem duas pazes e que a gente precisa perceber. Qual tem sido a tua busca? Que paz é essa? Do mundo, da dominação, das armas, da guerra? Ou é a paz do Cristo? A paz dos homens, ela tem muito a ver com essa guerra permanente que a gente fez. Porque tudo onde tem diferença, se você perceber, a gente coloca a palavra guerra, conflito, luta. Quer ver uns exemplos? Teve uma novela há um tempo atrás que falava da convivência do homem com a mulher. Como é que era o nome da novela? Guerra dos Sexos. Pobres e ricos se relacionam no mundo. Como é que a gente chama a relação de pobres e ricos? Luta de classes. A relação comercial dos países, das empresas, chama-se guerra comercial. Conflitos, e a gente vai, onde quer que haja diferença, a gente fala em conflitos raciais, conflitos étnicos, conflitos armados, conflitos comerciais, conflitos políticos. Onde haja diferença, a gente implanta a guerra.
Então, se você quer pensar nessa guerra do mundo e nessa paz do mundo, nós precisamos pensar a respeito do que você tem feito com a diferença. Como você tem se relacionado com os diferentes? Tem um parente seu, porque todo mundo tem um parente mais rico, né? Vocês têm parente mais rico de vocês? É muito comum. Aí chega aquela festa no final do ano, encosta aquele carrão novo, você olha para a tua garagem, e aí ele começa a falar, mas não tem ar-condicionado na cozinha? Puxa, mas está esse calor aqui? Na minha casa o ar-condicionado é central. E aí começa aqueles joguinhos típicos de família, joga na cara, etc. Como você se relaciona com o diferente? Como você se relaciona com o universo do sexo oposto? É fácil para você? É fácil para você, homem, entender como pensa uma mulher? É fácil para você, mulher, conviver com esse mistério chamado homem? Como você lida com as coisas tipicamente do outro sexo? Quando um homem quer xingar uma mulher, o que ele fala? Vai lavar roupa, Dona Maria. Os serviços domésticos são coisa depreciativa. O universo feminino é uma coisa de segunda categoria. A mulherada, quando se junta para falar mal do homem, começa a falar, não sei que graça tem ficar vendo um gramado, um monte de gente correndo atrás de uma bola, aí a bola entra, a bola sai. Dá para entender esse universo masculino que não conversa, não fala. Um dos maiores desesperos que tem a mulher é o homem não falar, né? Não falar é um mistério. Por que não fala, meu Deus do céu? Conversa. Se for para discutir a relação, então, não me peça. Não é isso? Eu não estou falando dos outros, não. Estou falando de mim também. A mulher não veio, se viesse, ela está falando assim. Nós somos de planeta. Tem um livro, inclusive, muito interessante que fala assim: os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. Porque parece que nós viemos de planetas diferentes, realmente. E como lidar com essa diferença? Como que você faz uma competição em casa? Ou você nunca percebeu que existe uma competição entre homens e mulheres? Não existe? Não? Como você tem lidado com isso? O desafio neurológico é muito interessante. Leia, se você gosta de estudá-lo, se você gosta de ciência, leia sobre neurociência e o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E você vai descobrir que há um hemisfério do cérebro que é muito tipicamente de um sexo e outro tipicamente do outro. O universo do cerebral é para as atividades mais sensíveis, mais dispersas. Para quando você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo, você usa aquela parte do cérebro. A outra parte do cérebro é mais focada, mais objetiva. Dá para reconhecer alguma coisa? Se eu falasse para você que você tem meia cabeça, você gostaria? Você não acha que o desenvolvimento da gente é ter um aparelho, um equipamento cerebral inteiro? Você não acha que para você, homem, criar bem o seu filho, você precisa saber lidar com sentimentos? Você não acha, mulher, que para você poder desenvolver as coisas do mundo, você precisa também aprender a focar e ter objetividade? Esse tem sido a história recente. O homem tem muito para aprender com a mulher, e a mulher tem muito a aprender com o homem, mas no meio de uma guerra, meu amigo, ninguém aprende nada. Na guerra é para atacar e desvalorizar o outro. E nesse atacar e desvalorizar, ninguém aprende nada. Eu trabalho no fórum, trabalho com guarda de criança. É um momento entre que duas pessoas que há um ano atrás se amavam desesperadamente, agora se odeiam terrivelmente. Há mentiras claras nos autos. A gente pega pessoas, talvez orientadas por maus advogados, que inventam inclusive abuso sexual por parte do pai perante as crianças. E a gente vai conversar com a pessoa. Eu não falei isso. É que o médico, o advogado falou que se eu não acusasse, se eu não desqualificasse o outro, eu não ganhava. É a guerra que a gente implanta em todos os lugares.
Nós fazemos isso em todos os momentos e a gente perde. Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial, ele falou que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. O que quer que você ouça de fatos de guerra, você tem que saber quem está falando isso. É o lado tal? Você já sabe. Bom, que interesse tem? Na época da Guerra Fria, tudo que os Estados Unidos falavam mal da União Soviética, você falava Quando a União Soviética acusava os Estados Unidos, você falava Ninguém acreditava nisso. Na época do regime militar, quando os comunistas acusavam o regime de fazer alguma coisa, você falava, tem interesse, tem ideologia. Quando o governo central acusava os movimentos populares de fazer uma coisa ou outra, você também já tinha que analisar muito bem. Tudo isso é porque nós temos atitude de guerra, nós temos olhos de guerra. Aonde quer que a gente vá, a gente vai ver guerra. Jogo de futebol tem guerra? Inclusive na torcida, gente. Inclusive na torcida. Lá os gregos inventaram o esporte, as Olimpíadas, exatamente para endereçar a energia guerreira para um campo que não fosse do assassinato, da depredação. Mas mesmo quando nós estamos em épocas sem guerra dos sexos em casa, sem guerra criminal no nosso bairro, sem disputas de classe com seu chefe ou com o dono da sua empresa, mesmo essa paz é uma paz da ausência de guerra só. Ela não contempla profundamente a gente. Porque a paz externa, ela não vai atender a nossa verdadeira sede. Porque a nossa verdadeira sede não vai ser matada por isso. Ela é preenchida pela paz de Deus. E nós precisamos então entender o que é essa paz de Cristo que Jesus endereçava para a gente. Ao contrário da paz humana, a paz do Cristo, ela pode externamente estar em situação terrível. Você vê em livros como Paulo e Estevão a extrema paz de espírito que tinha Paulo quando estava encarcerado. Escreveu algumas das cartas mais bonitas dentro de uma prisão. A paz que alguns santos ficaram no momento da sua própria execução. A paz de Joana d'Arc quando estava sendo queimada. Quem aqui imagina que vai estar em paz no meio de uma fogueira? Quem? Como pode ser que uma pessoa esteja em paz dentro de uma cadeia? Tem uma paz misteriosa no olhar dos mártires e dos santos. E essa paz é a paz verdadeira, é a paz que nos preenche, é a paz que nos vai levar até a nossa realização espiritual. Eu sei que nós estamos muito distantes dela, e aqui não adianta tapar o sol com a peneira. Nós estamos muito imbricados, nós estamos muito misturados, muito atolados nessa guerra cotidiana. E às vezes a gente vem mesmo para o templo de oração buscando munição. Olha, me dá energia, porque nessa semana vai ter uma reunião muito difícil, então eu quero chegar lá com o gás todo. Quer dizer, você está querendo munição de Deus. E a paz? E a tranquilidade? E a paz de espírito que vem de Cristo, que vem de Jesus? Como conseguir? Essa é uma questão central nas nossas vidas. Porque até a oração e até a presença num culto de qualquer denominação nos transforma em guerreiros, nos faz buscar armas. Como é que a gente ora? A gente ora num hospital que tem 500 leitos, 500 doentes, a gente vai para a capela e consegue rezar por uma pessoa. Vai ter Enem, o seu filho vai fazer, você reza por todos os jovens? Por quem você está fazendo? Qual a tua atitude religiosa? Como você tem se postado perante as situações? Você tem conseguido fazer? Vai ter uma audiência de conciliação lá no juiz, perante o juiz. E você fala assim: que Deus ilumine a cabeça da outra parte e que a gente consiga entrar no acordo e achar o melhor.
Nem quando você tem uma criança, o teu filho, dependendo da harmonia dos pais, que vai ser a primeira vítima da guerra, você consegue perceber a importância da paz. De onde virá a paz de Deus? Como conquistar essa paz de Deus? Esse precisaria ser o nosso grande assunto. Esse precisaria ser o nosso grande tema. O que você tem feito para conquistar essa harmonia? No Zen Budismo, eles lançam para a gente um grande desafio. Eles falam para nós assim: a cada momento, em todo momento, existe uma atitude perfeita. A nossa tarefa é amenizar a alma, pacificar-nos internamente para acessar as sugestões, para colher as possibilidades que aquele momento produz. O que vocês acham dessa orientação? Não é um desafio interessante? Isso faz com que a primeira coisa que você deve pensar numa situação de conflito doméstico, no trabalho, na rua, seja: como eu estou nesse momento? Será que eu estou em condições de captar as melhores ideias, ou eu estou armado e pronto para dar o bote? Quando a gente está armado e pronto para dar o bote, nós lançamos uma sintonia para o mundo espiritual e é atendida na hora, por espíritos igualmente armados e igualmente prontos para dar o bote. Por isso é que a vida da gente é um círculo vicioso para baixo ou virtuoso para cima. Em cada momento da sua vida, você pode fomentar um círculo vicioso ou virtuoso. E esse fomento se dá através do quê? Qual é a chave que leva a gente para cima para fazer boas parcerias espirituais ou captar as piores ideias, os piores estímulos? Evidentemente, a nossa mente e o nosso coração. Por isso é que Jesus fala: vigiai e orai para não cair em tentação. Por isso é que a nossa tarefa é essa. A gente fica sempre achando que a nossa felicidade, que o nosso sucesso, que a nossa vitória depende do outro, quando na verdade a nossa grande tarefa, porque nós temos tarefas difíceis na vida. Não tem uma pão de abacaxi para descascar? Você não tem muito abacaxi para descascar na tua vida? Se a faca está cega, qual é a primeira tarefa? Afiar a faca. Qual é a faca que descasca o teu abacaxi? Qual é a ferramenta imprescindível para resolver os problemas da tua vida? O Temer? O Billy? A sogra? O síndico do prédio? Quem é? Nós precisamos sair da ilusão. Nós adoramos ter alguém para responsabilizar. Só que isso faz a gente se desresponsabilizar. E não há situação humana pior do que você não ter o controle da sua vida. Você está num carro em alta velocidade, com a sua família dentro, e não sabe quem está no volante. O que você acha da situação? Talvez não tenha ninguém no volante. Ou talvez você, na sua incúria, tenha colocado alguém que não tem a menor noção de como pilotar bem um carro. Quem você está colocando na direção da tua vida? Como é que eu coloco alguém na direção da minha vida? Exatamente pela sua sintonia mental. É a área de intersecção entre as filosofias, a ciência e a religião. Todas as religiões espiritualistas sérias e as pesquisas apontam para a lei de sintonia. Os mais estudados aqui lembram de há um tempo atrás aquele livro sobre a lei de atração, O Segredo. Vocês lembram? E ali ele citava
diversos, acho que quase 200 pensadores importantes que falam que a gente atrai aquilo com o que nós sintonizamos. Vai demorar muito para cair a ficha? Alô? Você vai continuar achando que a solução da tua vida está em outro? Quanto tempo vai demorar ainda? Põe o despertador. Acorda, tu que dormes, fala Paulo pra gente. Quando você perceber que a solução da tua vida está na tua mão, e você perceber que então a minha tarefa preponderante é estabelecer boas sintonias, a tua vida começa o volante do teu carro começa a passar para a tua mão. E isso é maravilhoso, ter a nossa vida na nossa mão. Ou vocês querem que alguém mande em vocês, porque estão extremamente acomodados no coitadismo, na desresponsabilização? Não, a gente não pode estar tão ruim assim. Independência ou morte, diria Dom Pedro. Nós precisamos dar vida para a nossa vida, estar no comando da nossa vida. E aquela oração que fala: Deus me dá coragem para mudar o que eu posso mudar, paciência para aceitar o que eu não posso, e sabedoria para estabelecer a diferença entre uma e outra, ela é uma filosofia de vida. Ela é uma receita de como nos portarmos na sociedade. Porque nós adoramos mudar os outros. No trabalho, alguém chega para você: escuta, aquilo que você está fazendo, tive uma ideia para ficar melhor. A gente adora ter ideia para os outros. Por que você não tem uma ideia para melhorar a si mesmo, para melhorar o seu trabalho? O que é que só você pode mudar na sua vida? Só você, mas ninguém no mundo. Eu peço a Deus coragem para mudar o que só eu posso mudar. Qual é esse tema? Qual é esse assunto? Quem manda no teu pensamento? Quem manda na tua vida? Quem manda no teu tempo? E o que você não pode mudar? A atitude do outro. E é o que mais a gente quer mudar. A pessoa casa e fala assim: ele tem uns problemas, mas ao longo do casamento ele vai melhorar. É um diamante bruto que eu vou lapidar e ele vai ficar. Passa o tempo. Quem lapida o outro? Quem modifica o outro? Vocês têm pessoas com problema de vício na família? Quem tira? Qual é o botão que tira uma pessoa que é alcoólatra, se ela não quiser? Não tem. Não tem. Quem modifica você se você não quiser? Não tem. Então, nós gastamos o nosso combustível tentando mudar o que a gente não pode. E isso falta combustível, falta energia para a gente mudar o que a gente pode. Então a gente pratica a oração ao inverso. É como um carro que está o sinal vermelho e ele fica acelerando. Você já tentou atravessar na faixa na frente do carro assim? Você põe o pé na faixa, todo mundo acelera, você fala: meu Deus, vai me pegar. E eu fico imaginando, para a nossa vida, seria alguma coisa assim. A pessoa acelera tanto quando o sinal está fechado, mas acelera tanto que quando aparece o verde, acabou a gasolina. Esses somos nós. Nós estamos rindo, é de nós. Porque a gente está gastando o nosso combustível, a nossa energia mental com o que a gente não pode mudar. Quando aparecer na tua vida qualquer possibilidade de mudar, de melhorar, se você acha que deve fazer passeata para tirar um presidente, um prefeito, faça. Quando surgir um problema de corrupção e aparecer as provas na tua frente, é porque a vida está exigindo que você tome uma atitude. Deus não coloca uma ferramenta na mão de alguém à toa, não é verdade? Se olha para a tua volta, se tem uma ferramenta e que está pronta para usar, use. Mas se não está, começa a fofocaiada. Começa a fofocaiada, as desconfianças, o pode ser. O mundo da imaginação é um mundo terrível, gente. Vem uma amiga sua e começa a falar: nossa, como seu marido está bem, né? Ah, é, está bem. Nossa, ele gosta, ele tem bastante amigo, né? É, tem bastante amigo. Não, eu vejo sempre ele no bar com bastante amigos e amigas. Sei. Só fala isso e sai.
Você trabalha num serviço público? Nossa, eu estou sabendo, tem um monte de esquema. Ah, é? Você vai denunciar? Não. Só fica a fofoca, só fica a situação. Um falando do outro, mas ninguém toma providência. Quando surge alguma coisa concreta, faça. Quando não surge uma coisa concreta, não é da tua competência. Carlos Bacelli foi fazer uma palestra e falou de uma senhora que apareceu para ele muito sofrida, porque o marido, ela tinha descoberto que o marido a traía. E isso é um sofrimento muito grande na vida de uma pessoa. E ele consolou-a, fortaleceu-a, etc. E no meio da conversa, perguntou para ela: quantos anos faz que isso aconteceu? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Ela falou: 25 anos. Ele falou: minha senhora, 25 anos, ou a senhora perdoa, ou despacha. Mas a senhora vai ficar arrastando isso por muito tempo, se acomodando à posição de vítima? Tome uma providência. Nós gostamos de falar mal do Brasil corrupto, mas a gente nunca olha para nossas corrupções. A gente adora ver os problemas do prédio e falar mal do síndico, mas não colabora com ele. Chega, é imaturidade demais. A solução da nossa vida está no que está no imediato, no que Deus está colocando a nosso dispor. Nós temos essas possibilidades. Qual é o melhor livro do mundo para você ler e se emancipar? Quais são os melhores mestres para te ensinar as coisas da vida? Não sabe? Eu vou te dizer. O melhor livro das nossas vidas tem um enredo precisamente que você está vivendo. Sabe, todos os problemas que você está vivendo são o melhor enredo para você se desenvolver e você se melhorar. Os melhores mestres, sabe quem são? Eu não sei o nome, você sabe. Só vou dar um nome geral: papai, mamãe, filho, marido, vizinho, chefe, sogra. Precisamente alguns desses você está pedindo para... Quando você pede nas orações: olha, tira essa doença, tira essa dificuldade, tira esse problema, tira essa pessoa. Nós estamos pedindo para tirar aquilo que Deus programou através dos seus mestres, dos seus orientadores, na nossa programação espiritual, para a nossa salvação, para a solução dos nossos problemas. Eu adoro quando Gilberto Gil fala para mim e fala para todos nós: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Fugir através da oração, fugir através das drogas, fugir através da alienação, fugir através do suicídio, é a grande tragédia humana, é a grande imaturidade do espírito. Enfrentar, ter a coragem de enfrentar com resignação e coragem e confiança, porque tudo que vai estar à nossa volta foi plantado para o nosso aprendizado. Com essa atitude, a vida se abre e ganha um outro sentido. Com essa atitude, você pode, na semana que vem, ter todos os fatos, todos os problemas que você tem enfrentado, mas você vai ter uma outra vida, porque você vai olhá-las com confiança e com a curiosidade de falar: o que Deus está querendo dizer para mim? E assim a gente ganha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Obrigado, gente.